Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem a Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 137. O salmo que a gente tem cantado durante esse mês e que eu gostaria de expô-lo. Eu cedi à pressão dos irmãos que me pediram para pregar nesse salmo e eu vou pregá-lo hoje à noite com a graça de Deus. Salmo 137. E os irmãos podem ficar tranquilos que o canal da igreja não vai cair por isso, tá certo? Isso aqui é muito mais juízo contra o povo de Deus do que contra os adversários do povo de Deus, embora haja aqui uma dura imprecação, um pedido de juízo para que o Senhor julgue aqueles que se revoltam contra a igreja e lhe impedem o culto. Mas, de fato, há uma dura imprecação aqui sobre os próprios crentes. Vamos ler a palavra do Senhor, eu peço que os irmãos acompanhem a leitura. A palavra de Deus nos diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se a minha língua, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu a Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus, nós te pedimos graça, porque cantamos e agora lemos em Tua palavra que se não preferirmos a Tua casa, o lugar da Tua habitação, Jerusalém, Sião, que a nossa mão se resseque e que a nossa língua se apegue ao paladar. Quem somos nós, ó Deus, para proferir esse tipo de juramento? É por isso que rogamos a Tua graça, e pelo Teu Filho bendito que morreu pelos nossos pecados, não nos trates de acordo com as nossas fraquezas. Quantas vezes, ó Deus, preferimos mais as coisas desta vida, as coisas deste mundo, ao lugar da habitação do Senhor, ao lugar do encontro do Teu povo contigo mesmo. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de nós, e antes que abramos os nossos lábios pedindo a Deus juízo contra os nossos adversários, que Tu nos ajudes, ó Deus, a amar o lugar da habitação do Senhor, mais do que a nossa própria vida, mais do que os prazeres que esta vida pode nos dar. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor, e instila no nosso coração, fortalece no nosso coração a esperança de que o Senhor, tal qual fez com Jerusalém no primeiro século, haverá de fazer com todos os inimigos de Cristo e de sua igreja. O Senhor haverá de julgá-los, de castigá-los por sua dureza, por sua falta de arrependimento. Que Tu nos ajudes, ó Deus, a descansar nessa verdade e a dizer, como disseram os santos aperfeiçoados, os santos anjos: aleluia, pois o Senhor reina. Tem misericórdia de nós e nos abençoa enquanto ouvimos Tua palavra, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu começo dizendo que o Salmo 137, assim como os demais salmos que possuem imprecações, os tais salmos imprecatórios, todos estes salmos costumam nos desconcertar. Eles nos deixam um pouco assustados com o tipo de linguagem que utilizam. E este salmo específico, o Salmo 137, começa com uma das cenas mais comoventes da Bíblia. O povo de Deus, assentado às margens dos rios da Babilônia, chorando, lamentando diante do Senhor porque estavam distantes. E deixe-me fazer uma observação. O título não inspirado de nossa edição está aí colocado como Saudades da Pátria. Mas vejam, irmãos, aqui o problema não é uma dificuldade com um indivíduo que se mudou, brasileiro que se mudou para outra nação e que está com saudade do Brasil, do arroz com feijão, da comida típica. Não é esse o problema. Não é saudade da pátria propriamente dita, é saudade do lugar da habitação do Senhor.
é saudade do templo, do lugar onde Deus manifesta a sua presença. É assim que começa o Salmo, com uma lamentação porque aqueles irmãos piedosos estavam privados de Sião. E ele termina com palavras duras, palavras difíceis, que muitos cristãos de diversas tradições cristãs têm dificuldade de ler, orar, e a gente tem percebido isso, dificuldade de cantar. Eu cito, por exemplo, a tradição católica romana. No século passado, o Papa Paulo VI escreveu um documento que ficou conhecido como Liturgia das Horas. É o padrão de oração diária para a igreja, para o clero e também para aqueles que não são, para os leigos que desejam participar. E nessa liturgia das horas, alguns salmos imprecatórios são omitidos. Os irmãos sabiam disso? Lá no documento escrito pelo Papa Paulo VI, na liturgia das horas da Igreja Católica, o Salmo 58, o Salmo 83 e o Salmo 109 são completamente omitidos. E não apenas estes salmos são completamente omitidos, mas outros trechos de diversos salmos da palavra de Deus, trechos que contêm imprecação, também são excluídos da liturgia das horas. Embora eles não neguem a inspiração e a canonicidade destes salmos, ou dos trechos omitidos, eles são omitidos porque, no final das contas, os católicos, o Papa Paulo VI considerava que estes salmos poderiam, ou seus versos, poderiam provocar dificuldades psicológicas para os fiéis. Vejam que coisa, dificuldades psicológicas para os fiéis. Por isso, a omissão. Não se nega a canonicidade, a inspiração, mas são omitidos da piedade, da devoção dos fiéis católicos. Mas se você acha que é um problema típico dos católicos romanos, pensem em boa parte dos evangélicos, pense no evangelicalismo contemporâneo. Para a maioria dos evangélicos de nossa época, orações desse tipo são vistas quase que automaticamente como incompatíveis com o evangelho. São orações que, na cabeça destes evangélicos, são orações do tempo da antiga aliança, do tempo da lei, como alguns costumam falar, e não do tempo da graça, não do tempo do evangelho. Em alguns círculos evangélicos, eles entendem que estas orações são registros inspirados, é importante ressaltar isso, registros inspirados de emoções pecaminosas do povo de Deus. Isso em alguns círculos. Em outros círculos mais liberais, eles chegam ao ponto de até mesmo negar a inspiração dessas palavras. São as emoções pecaminosas dos membros da antiga aliança, mas não são a palavra inspirada de Deus. Na verdade, revelam um tipo de ética subcristã. É assim que muitos têm interpretado essas palavras que encontramos nas Escrituras Sagradas. Sejam católicos, evangélicos mais tradicionais ou evangélicos mais liberais, quase todos. E poderíamos dizer muitos presbiterianos, talvez você seja um desses, que acredita que cantar essas coisas, orar essas coisas, falar a respeito dessas coisas, contraria o espírito do evangelho no qual vivemos hoje. Mas será que é assim que devemos encarar os salmos imprecatórios? Meus irmãos, quando abrimos as Escrituras sem cortes seletivos, descobriremos uma coisa, que as imprecações, esses pedidos por justiça, por juízo, por vingança divina, essas imprecações não são apresentadas como pecaminosas em si mesmas. Na verdade, elas não são apresentadas como pecaminosas. Pelo contrário, vejam, elas aparecem em muitos salmos, elas estão presentes na boca dos santos profetas do Antigo Testamento, na boca dos santos apóstolos do Novo Testamento. O apóstolo Paulo proferiu duras imprecações contra alguns homens, entregando-os inclusive a Satanás. Elas aparecem, portanto, na boca dos profetas, dos apóstolos, e são pronunciadas até mesmo, pasmem, por nosso Senhor. A manifestação máxima e aquele que mais bem anunciou o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos se recordam das palavras de Jesus para as cidades da Galileia, as impenitentes cidades da Galileia? Ai de ti, Corazim!
Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, haverá maior rigor no dia do juízo para vocês do que para Sodoma e Gomorra, do que para Tiro e Sidom. E contra os fariseus, os escribas e fariseus, em Mateus capítulo 23, aqueles 8 ais que o Senhor Jesus profere, também são maldições, imprecações de Jesus contra aqueles que se rebelam contra a palavra de Deus. Portanto, isso não é contrário ao espírito do Evangelho, porque aquele que é a própria encarnação do Evangelho as proferiu. E eu fiz questão de ler o texto de Apocalipse, um daqueles selos em Apocalipse capítulo 6, para que os irmãos notem que as almas dos mártires, portanto, crentes já não mais sob a influência do pecado, espíritos dos justos aperfeiçoados, na presença de Deus, diante do trono do Senhor, perguntam a Deus: até quando, Senhor, não julgas e não vingas o nosso sangue? Portanto, vejam, pedir que o Senhor Deus julgue os inimigos da igreja, vingue aqueles que derramam o sangue dos santos, não é algo pecaminoso. Pelo contrário, são os cristãos vivendo de acordo com a palavra de Deus, não tomando a vingança em suas próprias mãos, mas entregando suas causas, não causas particulares, notem bem, isso é importante, mas causas coletivas, causas da igreja, do povo de Deus, nas mãos do Senhor. É isso que encontramos nestes salmos. Os salmos imprecatórios nos obrigam a lidar com uma verdade desconfortável, mas profundamente bíblica. Vejam, irmãos, nós somos de uma época de pessoas muito mimadas e emotivas, e eu digo emotivas não no bom sentido, mas de pessoas escravizadas por emoções. Uma verdade bíblica fundamental: a fé não é feita de palavras suaves, de suspiros místicos e palavras suaves. A fé também envolve uma convicção santa, uma esperança santa de que Deus julgará os inimigos de Cristo e de seu povo, os inimigos da igreja. A oração autêntica também inclui, como aprendemos aqui, o clamor provocado pela dor, o protesto diante da injustiça, o anseio por restauração e o desejo para que Deus faça aquilo que Ele prometeu. E o que Deus prometeu, em toda a Escritura vemos essa promessa: Ele virá para julgar a terra com justiça, consoante a sua fidelidade de acordo com a sua palavra. Diante de tudo isso, podemos agora voltar para o Salmo 137 e perceber que este salmo nos fala dessa verdade bendita, a esperança dos fiéis servos do Senhor, de que Deus executará juízo na terra. Agora, sabem o que é interessante sobre o Salmo 137? Eu não sei se os irmãos observaram. Eu acredito que aqui temos 3 seções, do versículo 1 ao versículo 4, a primeira seção, do versículo 5 ao versículo 6, a segunda seção, e do versículo 7 ao versículo 9, a terceira. E essas 3 seções são estruturadas em torno de um verbo. Vocês notaram isso? O verbo lembrar. Olhem comigo, versículo 1. Estávamos às margens dos rios da Babilônia, lembrando-nos de Sião. A primeira seção, o verbo lembrar. Agora na segunda, no versículo de número 5. Aliás, no versículo de número 6, no 5 aparece se eu de ti me esquecer, que é um verbo correlato. Mas no versículo 6, de maneira explícita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Agora no versículo de número 7, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. O verbo lembrar, portanto, estrutura todo este salmo e nos ensina a verdade. A partir deste verbo, podemos declarar a verdade central do texto. E que verdade é essa? O povo de Deus se lembra de Sião e clama a Deus para que se lembre dos inimigos de Sião. Essa é a verdade central deste salmo. O povo de Deus se lembra de Sião e clama a Deus para que se lembre dos inimigos de Sião, dos inimigos de seu povo. Mas vejamos isso de maneira mais detalhada. Primeira sessão, nós aprendemos que os crentes se lembram com tristeza. Há uma lembrança triste no coração dos crentes, especialmente quando eles não podem louvar a Deus.
Aqui é lembrar com tristeza a angústia de não poder louvar a Deus em Sião. Notem que o Salmo se abre com uma cena que evoca luto, ou pelo menos uma profunda tristeza. Eu não sei se os irmãos já notaram isso. O texto começa dizendo que o povo estava assentado chorando. O verbo assentar é usado na Bíblia com significados variados. Como eu preguei na semana passada, ele pode descrever a entronização do rei, o assentar-se no trono. Mas aqui a ideia de assentar-se aponta para uma situação de tristeza profunda nas Escrituras. Quando as pessoas estavam numa circunstância difícil, quando recebiam uma notícia devastadora, quando perdiam um ente querido, quando estavam abatidos por uma calamidade pública, o que as pessoas faziam? Elas se assentavam na terra e choravam. Os irmãos se recordam de Jó, quando recebeu a notícia de que perdera todas as coisas, de que seus filhos tinham morrido e de que ele mesmo agora estava doente. O que foi que Jó fez? Jó se assentou na cinza. Assentar-se aqui, portanto, está nos apresentando uma situação terrível do povo de Deus. O povo está de luto, o povo está lamentando, chorando. E qual é a razão disso? É porque eles estavam com saudades da pátria? É porque eles estavam com saudade da dieta de Israel? Esse é o ponto. De maneira alguma, meus irmãos, eles estavam assentados e chorando porque foram arrancados de Sião, privados do culto, exilados do lugar onde Deus havia estabelecido o seu nome e a sua presença, do templo. A tristeza não é apenas saudade da terra natal, é saudade do templo, saudade da presença de Deus no santo lugar, no lugar que Ele escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Saudade do lugar onde os sacrifícios eram oferecidos e onde o povo participava com alegria da adoração ao Senhor. O salmista chora, o povo de Deus lamenta, porque sua vida espiritual sofreu um duro golpe, e isso era de fato motivo para se assentar em terra e lamentar. E é notável, meus irmãos, que esse luto aconteça numa terra fértil. Vocês observaram isso? Onde esse povo está lamentando? Ele está lamentando às margens dos rios, onde existem árvores frondosas para que eles experimentassem sombra, nos salgueiros, terra fértil. A Babilônia era um lugar irrigado por grandes rios. Nas margens daqueles rios havia vida, vegetação, salgueiros, como lemos aqui na passagem. Tudo isso testemunha que o povo de Deus estava vivendo num lugar de abundância. Em termos terrenos, utilizando linguagem mundana, digamos assim, o exílio era confortável. Havia água, havia comida, havia prosperidade, mas para os piedosos, para aqueles que temem ao Senhor, nenhuma riqueza da Babilônia, nenhum prazer da Babilônia poderia substituir um único dia sequer na presença do Senhor. Essa é a verdade. Por que eles estão lamentando? Porque os prazeres da Babilônia, os prazeres daquela terra fértil e próspera, não se comparavam a estar na presença de Deus, no santo lugar. Eles lembram com tristeza disso. Eles se angustiam e choram porque estavam privados da presença do Senhor. E notem, além de tudo isso, eles eram tratados com desprezo pelos seus opressores e captores, por aqueles que os levaram cativos. Eles pediam para o povo de Deus: entoem para nós algum dos cânticos de Sião. Um escárnio. Os adversários queriam transformar o sagrado em entretenimento. E não é isso que tem acontecido hoje com a música cristã? As pessoas querem transformar música cristã. Eu fico impressionado com isso, como os cristãos atuais se assemelham à Babilônia. Eles querem transformar aquilo que é sagrado em entretenimento. Eles querem transformar louvor em espetáculo. É isso que acontece entre muitos evangélicos. Eles não promovem culto a Deus. Eles promovem shows, espetáculos, entretenimento. Usam o nome do Senhor de maneira vã para entreter as pessoas. Era isso que eles queriam. Eles pediam o cântico do Senhor não por devoção, mas
por diversão. E é por isso que os piedosos perguntavam como cantar o cântico do Senhor em terra estranha. Como adorar a Deus com os louvores de Sião, fora do lugar em que Deus estabeleceu para que ali o seu nome fosse honrado. Eles não são rebeldes porque não cantam, eles são reverentes. Eles sabem que o cântico do Senhor era para ser entoado em sua casa, diante de sua presença, cantar para divertir pagãos, ou como no nosso caso, até mesmo crentes, é profanar aquilo que é santo. Neste primeiro tópico, podemos fazer já uma aplicação. Notem bem, tudo isso que eu descrevi nestes primeiros 4 versos, que eu expus nestes primeiros 4 versos, mostra que o que provocava a grande dor e angústia no coração dos fiéis servos de Deus era a privação do culto. E isso nos confronta com uma pergunta direta. Você se entristece quando é privado do culto, assim como aqueles fiéis exilados se entristeceram? Você se entristece quando é privado do culto? Eu disse isso na semana passada. Existem pessoas que, quando não podem vir à igreja, ficam com saudade das confraternizações, da comida, do lanchinho depois de um culto de ações de graças, mas não ficam com saudades do culto. Você se entristece quando é privado do culto? Meus irmãos, como eu disse, esse texto possui muito mais exortação para os crentes do que para aqueles que não servem a Deus, porque vivemos numa época em que o culto é tratado como opcional, facultativo. As pessoas acham que têm o direito de escolher ou não participar do culto e que podem negligenciá-lo por qualquer coisa, um compromisso qualquer, uma leve indisposição, cansaço, pronto. Tudo isso é motivo para que as pessoas deixem Sião. Não compareçam no lugar em que o Senhor Deus se manifesta ao seu povo, no encontro do Deus da aliança com o seu povo. Mas vejam, estes servos de Deus da antiga aliança choravam porque não podiam cultuar. E ao contrário do que fazemos muitos de nós, quando não cultuamos porque não queremos. Como que você lida com essas questões? A ausência do culto te afeta profundamente? Se ela não te afeta profundamente, talvez isso revele que o mundo, Babilônia, te satisfaça mais do que Sião. Você se entristece quando é privado de estar na presença do Senhor? Essa é a primeira seção. Em segundo lugar, os versos 5 e 6, mais uma vez o verbo lembrar aparece. E se na primeira sessão era lembrar com tristeza, aqui nós temos uma sessão que nos ensina a lembrar com fidelidade. Notem que o que temos nestes 2 versos é um juramento que protege contra o esquecimento de Sião. Depois de narrar dor, depois de descrever as dificuldades do exílio, provocadas pela impossibilidade de cantar ao Senhor numa terra estranha, o que o salmista faz? Ele passa da tristeza para o compromisso. Ele faz um juramento solene, um juramento que envolve uma imprecação contra si mesmo. Esses dias a Tisa estava conversando comigo e falando: pastor, eu fiquei assustada cantando este salmo, porque eu estou proferindo uma maldição contra mim mesmo, e é verdade. Quando cantamos este salmo, antes de pedirmos que Deus julgue os outros, nós estamos pedindo para Deus nos julgar. Versículo 5, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, que se apegue a língua ao paladar, que se me apegue a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Então, que coisa, irmãos? Uma maldição pronunciada contra si mesmo. Para nós, eu sei que muitas pessoas ficam escandalizadas com estes salmos, mas na nossa vida diária, as pessoas falam muitos impropérios contra os outros e até proferem maldições contra os outros. Mas vejam que antes de lidar com os adversários, o salmista lida consigo mesmo. Eu acredito, irmãos, que este salmo foi composto, talvez tenha sido composto por um levita, porque ele fala de harpas, de instrumentos músicos pendurados nos salgueiros da Babilônia,
E agora, quando este homem faz uma imprecação, pronuncia uma imprecação contra si mesmo, o que ele amaldiçoa? Algo que era fundamental para os levitas no templo: a mão e a boca. A mão e a boca. A mão que tocava os instrumentos. A mão direita é a mão da habilidade, da força, do serviço. Para um levita, músico do Senhor, é a mão que dedilha a harpa, que toca o alaúde, que empunha o símbolo, que faz soar os instrumentos destinados ao louvor no templo. E o que o salmista diz? Se algum dia o culto do Senhor, Sião, deixar de ser minha prioridade, se algum dia eu me esquecer de Jerusalém, que a minha mão perca força, que a minha mão seja paralisada e que eu não consiga mais tocar. Os irmãos da igreja agora devem ficar assustados quando cantarem esse salmo, não é verdade? Que Deus me torne uma pessoa com uma deficiência em minha mão. É isso que o salmista está pedindo. Ele diz mais. Ele fala também não apenas da mão que tocava os instrumentos, mas da língua que cantava os salmos. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. A língua é o instrumento do canto. Era por meio dela que os levitas cantavam os salmos, entoavam louvores ao Senhor, dirigiam o povo na adoração. É como se o salmista aqui estivesse dizendo: se eu perder o amor por Sião, que eu fique mudo, que eu não consiga mais falar. Vejam que coisa. E eu acredito que há algo mais aqui. Não é só ser privado da fala, mas o salmista está pedindo para perecer de fome e de sede, se não se lembrasse de Jerusalém. Por que eu digo isso? Porque essa mesma figura aparece no livro das Lamentações. Em Lamentações, capítulo 4, versículo 4, nos é dito o seguinte: a língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Percebem? Quando é que a língua fica apegada ao céu da boca? Quando aquelas criancinhas que mamavam pereciam pela sede e pela fome. Vejam que coisa terrível o salmista está dizendo para si mesmo: se eu não amar Jerusalém, o lugar da habitação do Senhor, o lugar do culto, que eu fique mudo e que eu pereça de fome e de sede. Isso é terrível. Mas os irmãos pensam que acabaram? Ele diz mais no versículo 6, no final do versículo 6, que eu seja amaldiçoado se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Mais uma vez eu repito, Jerusalém não é apenas uma cidade, é o lugar do culto. Naquela época, naquela circunstância do povo de Deus, na antiga aliança, era o lugar do culto, o centro da adoração, o lugar dos louvores de Sião, tal qual hoje o ajuntamento dos santos é descrito na igreja como os crentes se achegando a Jerusalém celestial, ao Monte Sião. É disso que o salmista está falando. Se eu não preferir o lugar onde Deus é adorado, o lugar onde Deus é cultuado, eu sou digno de maldição. Se algum prazer desta vida me for mais apetecível do que o lugar onde eu louvo o Senhor com meus irmãos, que eu seja amaldiçoado. E aqui eu gostaria de dizer uma coisa para você, meus irmãos. Se Jerusalém, e não a Jerusalém terrena, que é a apóstata, contrária a Deus, mas se o lugar da adoração do Senhor, o Monte Sião da nova aliança, o lugar onde o povo de Deus cultua, se Jerusalém não for seu maior prazer, eu quero te dar um conselho, eu te faço uma advertência. Deixe de cantar este salmo, não o cante mais, enquanto Deus não te conceder graça. Porque se você não silenciar, Deus vai silenciar você. Ele pode te emudecer de maneira literal, ele pode arrancar a sua língua, mas ele também pode te causar tantos problemas, tantas tristezas, te trazer tantas angústias, que você não terá mais condições de louvá-lo. Silencie ou peça a graça a Deus, caso contrário, Deus silenciará você. Se eu não preferir Jerusalém ao meu maior prazer, que a língua se apegue ao meu paladar. Essas palavras, irmãos, portanto, são impressionantes, pois antes de invocar juízo contra aqueles que destruíram o templo,
Ele invoca juízo, maldição contra si mesmo, caso não ame o templo, caso não ame o lugar da adoração. Antes de pedir que Deus se lembre dos adversários de Sião, ele pede que Deus o puna se o seu coração falhar em amar a adoração de Deus. Essa ordem aqui, meus irmãos, é muito importante. Antes dos versos 7 a 9, encontramos os versos 5 a 6. A ordem é teologicamente importante. Ele só se atreve a clamar por justiça contra os inimigos abertos do culto, aqueles que abertamente se opõem ao culto de Deus, depois de confirmar que ele mesmo não é um inimigo disfarçado, dissimulado do culto. Porque se você profere essas palavras com falsidade, você não é um inimigo aberto, como Babilônia o foi, como os edomitas o foram, mas você é um inimigo dissimulado, disfarçado do culto de Deus. Antes de condenar quem destruiu Sião, antes de pedir a condenação de quem destruiu Sião, ele profere um juramento contra si mesmo, antecipadamente, se tivesse em seu coração alguma indiferença, algum desprezo, alguma negligência para com o culto de Deus. Meus irmãos, aqui somos confrontados com uma pergunta séria. O lugar da adoração, o culto, é nossa maior alegria? O culto é a nossa maior alegria? O domingo é o dia que você mais anseia, porque você terá o privilégio de ir à casa do Senhor para com seus irmãos adorar a Deus. Esse é o seu maior prazer? Não que todas as vezes acontecerá assim. Nós somos frágeis e Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que somos pó. Mas Sião, o lugar da adoração, é o motivo da sua alegria? Ou é um hábito social, um costume dominical? Você se acostumou a tirar, você escolhe um dos horários do domingo e participa porque é um costume. Você não quer que sua família se perca, talvez você deseja que, talvez você entenda que a religião tem um papel importante, cultural, na vida da sua família. Será que é isso que o culto é para você? Ou o culto é sua maior alegria? O salmista se auto-amaldiçoa, profere contra si uma maldição, caso deixe de amar o culto. Porém, como eu disse há pouco, muitas vezes nos desculpamos com facilidade, porque o culto, no final das contas, não é a nossa maior prioridade. Se o culto não é sua prioridade, se o culto não é a maior fonte de sua alegria, cuidado com o que você está cantando aqui. Cuidado, porque você está pedindo para Deus amaldiçoá-lo. E Deus não tem por inocente aquele que toma o seu nome em vão. A terceira e última sessão, notem como há uma construção aqui. Algumas pessoas tratam os salmos imprecatórios simplesmente como um tipo de oração que a gente deve fazer quando alguma pessoa nos perseguiu, alguma pessoa nos fez mal, como um tipo de emoção sincera que devemos utilizar diante de Deus em determinadas ocasiões. Mas vejam, irmãos, que não é disso que o salmista está falando. O problema não é particular, não é privado. Não é porque ele foi atacado individualmente por alguém. Ele está, notem a construção, é porque o povo de Deus foi privado de Sião. É porque o povo de Deus foi afastado do culto. É porque o santuário do Senhor foi destruído, arruinado, fechado. Esse é o ponto. É isso que faz o salmista proferir as palavras dos versos 7 a 9. E se na primeira sessão lembrar com tristeza, na segunda, lembrar com fidelidade, nesta última, lembrar com justiça, o clamor para que Deus se lembre dos inimigos de Sião. Nas sessões anteriores, o próprio povo de Deus recorda Sião. Aqui eles pedem para que Deus se lembre dos adversários de seu povo. E vejam, irmãos, o verbo lembrar é usado de maneira basicamente dupla nas Escrituras. Às vezes o verbo lembrar está associado com uma bênção considerável. Os irmãos se recordam como a visitação do Senhor a Sara, aquela senhora estéril, é retratada. Lembrou-se o Senhor de Sara. Deus se lembrar de seu povo é uma coisa muito boa, mas Deus se lembrar dos seus adversários é algo terrível. Em Apocalipse capítulo 18,
falando a respeito da Babilônia, naquele caso em Apocalipse 18, a própria cidade terrena de Jerusalém, o próprio Israel apóstata que pervertia as nações com sua falsa devoção a Deus e com a perversão da religião bíblica revelada no Antigo Testamento. Ali é dito que Deus se lembrou das iniquidades deles. As transgressões de Babilônia alcançaram os céus e Deus se lembrou. Aqui o salmista está pedindo para que Deus se lembre dos inimigos de seu povo, e essa lembrança não é uma coisa boa, é algo terrível. Mas como eu disse, é essencial. Não é contra esses que a gente profere esse tipo de oração, tá certo, irmãos? Estes são apenas tolos. Mas vejam, é essencial perceber desde o início desta sessão, que o salmista não está pedindo vingança, juízo por causa de um agravo pessoal. Não é por causa de um agravo pessoal que ele está pedindo isso. O foco dele é outro. Ele pleiteia justiça, porque os inimigos de Deus atentaram contra o povo de Deus e destruíram o lugar do culto divino, Sião, o lugar onde o nome do Senhor habitava. Portanto, a súplica que ele apresenta diante de Deus não é resultado de rancor. É uma sincera esperança de que Deus julgue toda a injustiça cometida contra a comunidade da aliança e contra o culto estabelecido pelo Senhor. Vejam como o salmista diz, ele começa primeiro se referindo a Edom. Lembra-te, versículo 7, dos filhos de Edom. O primeiro pedido do salmista de juízo do salmista, é dirigido contra Edom, um parente próximo de Israel, na verdade, um irmão de Israel, porque eles eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Na verdade, Edom deveria ter demonstrado solidariedade para com Israel no tempo de sua calamidade e angústia, mas ao invés disso, escolheram a crueldade. Os profetas denunciam a maldade de Edom várias vezes nas Escrituras. Eu quero citar algumas passagens para os irmãos. A primeira delas é em Ezequiel, capítulo 35, do verso 4 até o verso 6, e depois do verso 10 até o verso 15. Eu não vou ler todo o texto, os irmãos podem depois ler em casa, porque é um texto um pouco mais longo, mas notem especialmente o versículo 13, como Deus se refere à postura dos edomitas. Versículos 12 e 13. Ele diz assim: saberás que eu, o Senhor, ouvi, Ezequiel 35, versículo 12. Saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: já estão desolados, a nós nos são entregues por pasto. Vós vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicastes as vossas palavras contra mim. Eu o ouvi. Vejam que coisa interessante aqui. O ódio e a inveja de Edom, dirigido contra o povo de Deus, no final das contas era dirigido contra quem? Ao próprio Deus. Deus diz que eles se engrandeceram contra ele e multiplicaram contra Deus as palavras de sua boca. E aqui há uma ligação com o Salmo 137, porque lá no Salmo 137, Edom, o salmista registra as palavras de Edom dizendo o seguinte, eles afirmavam: arrasai-a até aos fundamentos. Notem a expressão, até aos fundamentos. Meus irmãos, a palavra fundamento aqui não é apenas uma palavra da construção. Não é apenas uma palavra, digamos, das construções de Israel, para que os fundamentos dos edifícios, dos muros e de Jerusalém fossem devastados. Não é isso. Essa palavra é utilizada frequentemente nas Escrituras para descrever o fato de que o Senhor estabeleceu os fundamentos da terra. Ao dizer que Jerusalém deveria ser arrasada até os fundamentos, os edomitas estavam dizendo que Jerusalém e aquilo que ela representava, o governo de Deus sobre as nações, deveriam ser arrasados. As palavras deles, portanto, não eram apenas contra Israel, contra Jerusalém, eram palavras dirigidas contra o próprio Senhor,
e contra a ordem representada, a ordem do governo de Deus sobre as nações, representada por Jerusalém. Era isso que eles estavam pedindo. Eles proferiram blasfêmias contra o povo de Deus, mas não apenas contra o povo de Deus, contra o próprio Senhor. Eles se alegraram com a sorte da casa de Israel. Eles se alegraram quando eles foram desolados, e eles disseram que agora seriam os donos daquelas duas nações, diz o profeta Ezequiel. Mas há uma outra profecia que descreve com ainda mais detalhe o ódio que Edom manifestou para com Judá no dia de sua calamidade, que é a profecia do profeta Obadias, nos versos 11 a 14, do único capítulo da profecia deste fiel servo do Senhor. Nós lemos o seguinte, esses versos eu gostaria de lê-los todos. Obadias, do verso 11 até o verso 14, uma vez que só há um capítulo. É dito o seguinte no texto da palavra de Deus: no dia em que, estando tu presente, uma referência a Edom, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Quando o povo de Deus foi saqueado, quando Jerusalém foi desonrada, Edom estava no meio dos saqueadores. Ele segue dizendo no versículo 12: mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão. E notem que essa expressão vai se repetir, o dia da sua calamidade, ou expressões paralelas. Ele segue, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Vejam, no dia da angústia, no dia da ruína, no dia da calamidade de Judá, o que Edom fez? Saqueou, matou os que tentavam escapar e entregou, vendeu aqueles que restavam. Essa foi a postura de Edom. Essa foi a maneira como se comportou o irmão de Israel, os descendentes de Esaú, inimigos terríveis, cruéis contra o povo de Deus. É contra isso que o salmista está falando. Não é contra alguém que pisou no calo, que lhe pisou no pé. Não é contra alguém que lhe feriu com um tapa de escárnio e desprezo, como o Senhor Jesus nos ensina no Sermão do Monte. Não, é algo terrível. Um irmão que não apenas se omite, mas que apoia, celebra e amplia a calamidade que caiu sobre o povo de Deus. Edom foi cúmplice ativo na destruição do templo, na destruição daquilo que significou a interrupção do culto, a suspensão dos sacrifícios, a interrupção dos salmos. Foi isso que Edom fez. E é por isso que o salmista ora, lembra-te, Senhor, de Edom. E os irmãos notaram que aparece uma expressão no Salmo 137 que às vezes nos passa despercebida. Vejam no versículo 7, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. Aqui foi traduzido com a preposição de, mas eu acho que deveria ser traduzida com a preposição em. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém. Edom tripudiou do povo de Deus no dia da calamidade, no dia da ruína, no dia da angústia, mas haverá um dia de glória para o povo de Deus. E nesse dia de glória, o Senhor se lembrará de todos os inimigos da igreja. No dia de Jerusalém, no dia do grande acerto de contas, Deus se lembrará de todos os nossos adversários. Mas ele pede também juízo sobre a Babilônia. E essas palavras finais, nos versos 8 e 9, é que nos causam profunda angústia. Mas vejam, irmãos, apesar de todas as dificuldades, o que temos aqui, de maneira resumida, é simplesmente a ideia de proporcionalidade. A lei de Talião, o princípio de Talião. Eu já vi muitas pessoas dizendo que não podemos voltar para o período da barbárie, o período de Talião,
O período olho por olho, dente por dente. Meus irmãos, barbárie nós vivemos hoje. Barbárie vivemos hoje, em que crimes terríveis são punidos com castigos risíveis. Risíveis. O princípio da proporcionalidade é um princípio da lei de Deus, que os homens antigos entenderam e que o Senhor deixou ainda mais claro por causa da nossa ignorância e por causa da nossa perversão em sua palavra. Olho por olho quer dizer que, dente por dente, fratura por fratura, isso significa que a punição tem de ser condizente com o crime. Isso não é barbárie, isso é justiça. As pessoas têm de ser punidas de acordo com o crime que cometeram. Agora leiam o artigo do nosso Código Penal que trata sobre estupro e vejam se nós não vivemos num período de barbárie. Como os estupradores são punidos no Brasil. Isso é que é barbárie. Não defender proporcionalidade. E o que encontramos aqui? O princípio da proporcionalidade. O que Babilônia fez contra o povo de Deus? Exatamente o que é descrito neste salmo. Babilônia praticou crueldades, derrubou o templo, queimou. Babilônia, eu estou falando de maneira figurada. Os exércitos babilônicos derrubaram o templo, queimaram as portas do templo, mataram os santos sacerdotes de Deus, mataram o povo de Deus, muitos deles, levaram-nos cativos, devastaram o culto do Senhor e seus emblemas. A Arca da Aliança nunca mais foi encontrada por causa dos babilônios. Portanto, o pedido de justiça aqui é moldado por este princípio, o princípio da lei de Talião, o princípio não da vingança descontrolada, mas da proporcionalidade, o princípio de que a punição deve corresponder ao crime, não pode ultrapassá-lo, mas também não deve ficar aquém. Vejam como a gente pune as pessoas roubam, não devolvem o que roubaram e ficam presas, e a gente se julga civilizados. Vejam que coisa, que perversos somos nós nos tempos atuais. Quem rouba deve pagar aquilo que roubou. E não ser preso, mas pagar aquilo que roubou. Devolver tudo, e em alguns casos até 4 vezes mais. Mas mesmo quando profere essas palavras duras, ele não está descrevendo um desejo pessoal por crueldade. Eu repito, mas justiça proporcional. Babilônia fez tudo isso e fez algo ainda mais grave. Isso era muito comum no Antigo Oriente Próximo. Eram praticadas atrocidades contra as nações vencidas. Os povos do Antigo Oriente praticavam barbaridades extremas em períodos de guerra. Até hoje isso acontece. Mas eram barbaridades terríveis, especialmente com mulheres grávidas e crianças. Vocês já devem ter ouvido a expressão de que aqueles exércitos partiam as grávidas ao meio. Vocês já leram isso? Babilônia fez isso com Judá. Babilônia matou crianças. Babilônia não teve piedade de velhos, de jovens, de grávidas e de crianças. Usaram violência extrema para provocar terror no povo de Deus. E o que o salmista pede? Senhor, julgue-os de maneira proporcional. Julgue-os com justiça, que aquilo que eles fizeram recaia sobre a cabeça deles. Calvino resume bem isso, e eu, como não sou tão hábil quanto Calvino, vou lê-lo para resumir o assunto. Abre aspas para Calvino, ele diz: ao declarar que seriam felizes ou benditos os que pagassem os babilônios com vingança, o salmista não quis dizer que o serviço feito pelos medos e persas receberia por si mesmo a aprovação de Deus, pois estavam envolvidos na guerra por ambição, cobiça e rivalidade inescrupulosa. Contudo, segue Calvino, ele declara que uma guerra realizada sob o auspício de Deus seria coroada de sucesso. Eu faço uma pausa aqui. O que Calvino está dizendo é que esse pedido para que sejam felizes ou abençoados significa simplesmente que Deus desejava que eles fizessem aquilo. Que o castigo de Deus viesse por meio de medos e persas. E que, portanto, eles teriam sucesso, seriam vitoriosos naquela campanha. Calvino segue: visto que Deus determinara punir Babilônia,
ele pronunciou uma bênção sobre Ciro e Dario, os responsáveis por executar esse juízo, e que eles mesmos depois seriam julgados. Os povos medos e persas seriam julgados por causa de suas crueldades. Calvino segue mais adiante dizendo: querer que as criancinhas tenras e inocentes fossem lançadas e esmagadas nas rochas, talvez pareça conter um sabor de crueldade, porém o salmista não fala sob o ímpeto de um sentimento pessoal e emprega somente palavras que Deus mesmo havia autorizado. Portanto, isto é apenas a declaração de um juízo justo, semelhante às palavras de nosso Senhor quando disse: com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. É o texto de Mateus 7, versículo 2. Fecha aspas para Calvino. O que Calvino está dizendo, portanto, é que o salmista estava orando de acordo com as palavras inspiradas de Deus. Deus disse, no livro do profeta Isaías, capítulo 13, versos 17 e 18, que os medos e persas não fariam caso de prata e de ouro, mas que com seus arcos matariam jovens, não se compadeceriam de grávidas do fruto do ventre e que seus olhos não poupariam crianças. O salmista não está aprovando atrocidades cometidas contra criancinhas. O salmista está apenas dizendo: Senhor, cumpre aquilo que prometeste. O juízo que Babilônia executou de maneira perversa, de maneira orgulhosa e má contra o povo de Deus. Não é que Deus aprove esse tipo de crueldade, mas esse tipo de situação era o justo juízo contra aqueles que violentaram, que agrediram, que fizeram maldades terríveis contra o povo de Deus. E vejam, irmãos, eu acho interessante ler Calvino e autores antigos, porque as dificuldades que hoje nos afetam não afetavam estes irmãos do passado. Infelizmente, os cristãos atuais estão sob forte influência do humanismo, desta visão que celebra o homem acima da justiça de Deus, que torna a justiça humana o padrão para a justiça divina. E é por isso que temos tantas dificuldades para lidar com salmos como este. Já me encaminhando para a conclusão, quando terminamos a exposição deste salmo, percebemos que há uma relação, e eu volto àquilo que falei no início, entre a rejeição às imprecações nos círculos evangélicos e uma dificuldade de aceitar plenamente o ensino das Escrituras sobre quem Deus é. A Escritura nos ensina com clareza que Deus é juiz e vingador. Mas no nosso tempo, nós não gostamos disso, porque nós temos uma imagem parcial e confortável de Deus. Em muitos ambientes cristãos modernos, Deus é sobretudo apresentado como amor, o Deus do amor, o Deus da acolhida, o Deus da misericórdia, o Deus da ternura, e todas essas verdades são bíblicas. Todas elas são bíblicas, mas elas são anunciadas nas igrejas evangélicas atuais como forma de negar o restante do ensino das Escrituras. Aquilo que as Escrituras dizem sobre Deus, que além de misericordioso, bondoso, gracioso, terno e cheio de amor, é também santo, justo, rei soberano e juiz vingador contra aqueles que não se voltam para ele em arrependimento. Qualquer linguagem que envolva juízo, qualquer linguagem que envolva imprecação, justiça de Deus, contraria a imagem idealizada de Deus que a cultura evangélica contemporânea construiu. Eu faço questão de dizer imagem idealizada, porque um Deus que não julga com justiça, um Deus que não se vinga dos seus adversários, não é o Deus das Escrituras. É um ídolo terrível. É um ídolo terrível. Porque aquele que não pune o pecado, o juiz que não pune crime, a gente acha injusto. E por que o Deus de toda justiça não puniria os crimes? Porém, mais do que isso, esse tipo de postura revela uma espiritualidade que evita conflito. Grande parte da espiritualidade contemporânea é terapêutica, limpinha. Não, os crentes não têm inimigos, os crentes não... É claro que os crentes não devem buscar inimizade, mas existem aqueles que são inimigos do povo de Deus. Textos que falam de dor, de indignação moral,
textos que descrevem esperança, anseio por justiça escatológica, soam negativos para nós. Por isso são suavizados, omitidos ou até mesmo reinterpretados. O problema é que a Bíblia não evita essas tensões. A Bíblia nos fala dessas tensões sendo apresentadas diante de Deus em oração. E a consequência disso, portanto, é a perda de profundidade espiritual. Ao evitar imprecações, muitos cristãos também evitam lidar honestamente com o mal, nomear a injustiça, clamar por justiça verdadeira, reconhecer que Deus não é apenas consolador, mas também juiz. Dessa maneira, a fé cristã tem perdido sua esperança escatológica, esperança que permeia toda a Bíblia, de que o Senhor julgará aqueles que não se arrependerem. Como cantamos, serão lançados no inferno os ímpios e as nações que se esquecem de Deus. Finalizando agora com aplicações. Eu faço uma primeira aplicação. Eu peço que os irmãos me tolerem, essa é a última pregação, meus irmãos, me tolerem um pouco mais. A primeira aplicação: por que é tão difícil cantar os salmos? Por que é tão difícil? Meus irmãos, eu tenho percebido, aqui sendo auxiliado do reverendo Gustavo, que a maior dificuldade dos crentes modernos, eles têm dificuldades com muitas coisas, com pregações que denunciam o pecado, com pregações que confrontam, com pregações que falam da graça e dos efeitos da graça, santificação. As pessoas têm dificuldade com isso. Mas a maior dificuldade que eu já vi na igreja atual é a dificuldade de cantar os salmos. Eu falo com minha esposa que os salmos são, eles acabam expulsando os demônios, vão tudo embora, vão saindo todos, as pessoas ficam irritadíssimas com os salmos. E por que é difícil cantar os salmos, irmãos? Está aqui, Salmo 137. Vou lembrar para uma música composta há muitos anos, que diz assim, olha se não é mais fácil cantar isso. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível. É fácil cantar isso, é gostoso. É gostoso. Você quebra recordes. Essa coisa é agradável aos ouvidos. Agora é agradável dizer, Senhor, se eu não amar mais Jerusalém do que os prazeres desta vida, que o Senhor arranque minha língua, que o Senhor me deixe mudo, que o Senhor me mate de fome, que minha mão direita resseque. É fácil cantar isso, irmãos? Não é fácil, não é? Não é fácil. É por isso que as pessoas se escandalizam com os salmos, porque os salmos não apenas amaldiçoam os infiéis externos, os inimigos abertos, os salmos também atacam justamente aqueles que estão disfarçados na igreja, mas que são inimigos do Senhor. É por isso que é tão difícil cantar os salmos. Os salmos confrontam os nossos pecados. Os salmos nos ensinam maturidade, nos ensinam a encarar a vida da maneira como ela deve ser encarada. Os salmos nos ensinam a clamar pela justiça de Deus. E como eu disse, no nosso inário não tem um hino que celebre a Deus por causa do seu juízo. Não tem nenhum. A palavra juízo e julgar aparecem algumas vezes em hinos separados, mas não há um hino que fale do juízo de Deus. Como lemos em Apocalipse capítulo 19, não gostamos disso. E os salmos nos confrontam. Mas lembrem-se, meus irmãos, que uma segunda aplicação, estes salmos, em virtude de seu caráter profético, são oráculos de juízo também, devem despertar em nós esperança escatológica. Este salmo não é para você proferir quando aquele seu vizinho coloca o som alto escutando música da Bahia, aquelas músicas bem terríveis da Bahia. Não é para isso. Não é para isso que você deve proferir essas palavras. É para que o seu coração se encha de esperança escatológica, porque haverá um dia em que o executor da ira e da vingança de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Messias, haverá de julgar todos aqueles que desprezaram o glorioso nome do Senhor e que desprezaram a menina dos olhos de Deus, a sua igreja. Naquele terrível dia que é chamado no Salmo de o dia de Jerusalém, os crentes se regozijarão e os inimigos de Sião, enfim, serão destruídos. Este Salmo instile no nosso coração, avive em nossa alma o desejo para que o Senhor julgue os seus adversários, que Ele os converta pela pregação do Evangelho, tornando-os parte do povo de Deus, como
nós éramos inimigos e agora somos parte do povo, mas aqueles que permanecerem rebeldes, que o Senhor os julgue com justiça. Em terceiro lugar, meus irmãos, este salmo aponta para o Senhor Jesus Cristo de diversas formas. Eu gostaria de descrever apenas duas delas. Jesus como aquele que toma a nossa maldição. Deixe-me perguntar para todos vocês, a nossa mão direita merece ou não ser ressecada, meus irmãos? Merece, não merece? A nossa língua merece ou não se apegar ao nosso paladar? Quem de nós pode dizer com sinceridade absoluta de que em todas as horas da nossa vida prefere mais Jerusalém do que os prazeres dessa vida? Quem de nós pode dizer isso? Nenhum de nós, não é verdade? Portanto, nós somos merecedores da maldição deste salmo. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que tomou a maldição em nosso lugar, que foi levantado naquela cruz, que pereceu a ponto de pedir água porque estava com sede em nosso lugar. E por sua graça, podemos assumir o compromisso que aqui é apresentado sem medo da maldição, porque a maldição já caiu sobre aquele que é o nosso Senhor. Mas vejam, meus irmãos, que esse texto também aponta para Cristo, como eu já disse, como o agente da ira de Deus contra os inimigos de Sião. Jesus é retratado nas Escrituras como o responsável por pisar pessoalmente o lagar da ira de Deus. Em Apocalipse capítulo 14, versículos 19 e 20, nos é dito exatamente isso, que o Senhor Jesus, que enviou os anjos para passarem a foice na terra e vindimarem a videira da terra, depois lança todas essas uvas no lagar da cólera de Deus, e ele mesmo, pessoalmente, Apocalipse 19:15 diz isso, ele mesmo pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Não somos nós não somos nós os executores da justiça de Deus, da punição, da vingança. É o Senhor Jesus Cristo, aquele que já pisou o lagar da ira de Deus quando destruiu Jerusalém no ano 70, mas que haverá de julgar finalmente os inimigos do povo de Deus naquele glorioso e terrível dia final. E uma última aplicação. Vejam, meus irmãos, aqui no Salmo 137 há uma imprecação contra a Babilônia. Mas como já falou o reverendo Gustavo na ordem do culto, em Apocalipse, Jerusalém, vejam que coisa, Jerusalém é retratada como Babilônia, como aquela grande prostituta que se embriaga com o sangue dos santos de Deus. E por que eu estou citando isso? Para que tomemos cuidado, porque um lugar que em determinada situação pode ser descrito como Jerusalém ou como Sião, por causa de seus pecados, por causa de sua rebelião contra Deus, pode se tornar Babilônia. Tal qual Jerusalém se tornou Babilônia, cuidemos para que este lugar, para que esta igreja, este lugar que, de acordo com as Escrituras, pode ser chamado de Sião, um lugar onde a Jerusalém celestial se manifesta, para que este lugar terrivelmente não se torne Babilônia. Cuidemos para que não viremos o inimigo contra o qual pedimos justiça. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Vamos orar?